Olá, bem-vindos ao canal MathFQ, o professor Costa. Hoje vamos ver uma pequena ficha com 10 exercícios sobre combinatória e contagem. Estes exercícios são importantes porque, de facto, no Exame Nacional de Matemática A de qualquer ano, ou neste caso 2023, segunda fase, este tipo de exercício é extremamente importante porque saem perguntas diretas deste tipo e, nas probabilidades, o problema é calcular os casos possíveis e os casos favoráveis, que muitas vezes se fazem através de técnicas de combinatória e contagem. Então, vamos aqui ao primeiro exercício. Diz assim: considere todos os números de 5 algarismos diferentes. Ao serem 5 algarismos diferentes, eles ao serem diferentes, será um arranjo sem repetição, que se podem formar com os 5 algarismos ímpares. Então, os 5 algarismos ímpares é, então, o 1, o 2, agora ia lançado o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, 1, 3, 5, 7 e 9. São os 5 algarismos ímpares. Quantos deles são maiores que 60.000? Então, os de 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. Para serem maiores que 60.000, têm que começar em 7 ou têm que começar em 9. Então, há dois casos. Há os que começam em 7 e os que começam em 9. Como eles são diferentes, como os algarismos são diferentes, o número 7 já não se pode repetir neste primeiro caso aqui e o número 9 não se pode repetir. Ou seja, o 7 estará excluído num dos casos e depois estará excluído o 9. Por isso já não são 5 números disponíveis, 1, 2, 3, 4, 5, mas sim 4. Então há 4 números para 4 lugares, ou se quiser, 4 fatorial, ou uma permutação de 4. Ao fazer a conta, então é 24. Neste caso, aqui fica 2 vezes 24, que dá 48. Ok? Que é 2 vezes o 4 fatorial, não se esqueçam, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 24, depois vezes 2 dá os 48, que será a opção A. Vamos então ao segundo. Eles são exames de exames já antigos, mas estão a condizer com o último exame da primeira fase. Por isso é importante dar uma vista de olhos aqui. Então vamos ao segundo exercício. Diz assim: Ana e o Bruno. Então aqui está, deve ser o da Ana e o B deve ser o Bruno. O E, o empate. Vence o torneio quem ganhar mais partidas por meio de uma letra. A vitória da Ana, B a vitória do Bruno, é empate. Quantos registros diferentes poderão acontecer de tal forma que haja exatamente 7 empates? Então há 7 empates. 7 empates. E Ana seja vencedora. Então, se há 10 jogos, não é? 10 partidas, há 7 empates, quer dizer que faltam 3 jogos. E para que a Ana ganhe, então vai ter que haver 7 empates e depois a Ana ganha os 3 jogos, os 7 empates, ou a Ana ganha 2 e o Bruno ganha 1. Porque se o Bruno ganhar 2, então já vai ser o Bruno vencedor e não é esse o objetivo. Então, vamos ver. Reparem, há vários processos. Eu vou fazer com um processo fora do vulgar. Então, isto depois vai haver uma combinação de letras. E se tomarem atenção, a troca entre o E e o A, se o E e o A mudasse, vocês notavam a diferença. Mas se eu trocar o A com o A, não noto a diferença. Não é? A troca entre os elementos iguais, não vão notar a diferença. Um dos processos, este até é mais complexo que o normal, que seria com combinações, mas eu vou fazer o seguinte, só para verem a técnica. Há 10 partidas, 10 registros, 10 fatorial. Eles podem trocar entre eles. Mas, se for o caso, aqui o primeiro caso, em que a Ana ganha os 3 partidos, reparem, então há 7 empates, a troca entre os Zés eu não consigo distinguir, 7 fatorial, vezes a troca entre os As, que eu também não consigo distinguir. Mais. Agora, vamos ao segundo caso, em que a Ana ganha 2 e o Bruno ganha 1. Então, 10 fatorial,
7 fatorial, que é a troca entre os E's, vezes 2 fatorial, que é a troca entre os A's, que é o AA, vezes 1 fatorial, que não era preciso. Agora, fazem estas contas. Este aqui, o primeiro, vai dar 120. Podem fazer na máquina de calcular. Mais 360, que dá 480. 480, que é a opção D. Este é um dos processos. Podem tentar com duas combinações, a ver. Será até um processo mais fácil, mas este processo, que é a troca entre todos e tem que se tirar ou dividir pela troca entre os iguais, é sempre um bom processo para exercícios mais complicados. Vamos aqui ao exercício 3. De quantas maneiras distintas podem ficar sentados 3 rapazes e 4 raparigas num banco de 7 lugares, sabendo que se sentam alternadamente por sexo? Ou seja, cada rapaz fica sentado entre 2 raparigas. Ou seja, cada rapaz tem que ficar sentado entre 2 raparigas. Então são 3 rapazes e 4 raparigas. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para que o rapaz fique entre 2 raparigas, tem que ficar aqui masculino, masculino e masculino. Não podia ficar um aqui, porque senão já não ficava entre 2 raparigas, como se está a pedir, sentado entre 2 raparigas. Ok. Pronto, até aqui está tudo muito bem. Mas os rapazes, podia ser o rapaz 1, o 2 e o 3, a troca entre eles nota-se, não é? Eu noto a diferença se trocar o rapaz 1 com o 2, nota-se a diferença. Então é um arranjo, porque entre essa ordem. É um arranjo 3 a 3, ó, 3 fatorial. Este 3 fatorial é a troca dos rapazes. Troca dos rapazes. Vezes, agora vai haver a troca das raparigas. Quantas raparigas são? 1, 2, 3, 4 vezes 4 fatorial. Pronto, agora vão às vossas máquinas fazer a conta. O 3 fatorial vezes 4 fatorial, salvo erro, dá 144, não é? Porque isto vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, e aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, exato. 6 vezes 24, 120, exato, 144. Será então a opção C. Vamos agora ao próximo. Espero que vejam este tipo de esquema. Convém sempre fazer um esquemazinho, porque na combinatória e probabilidades há sempre a situação que a resposta é muito curta, é só um número, mas o processo de o resolver não quer dizer que seja pequeno. Vamos então, diz assim, uma pessoa vai visitar 5 locais no Parque das Nações: Pavilhão de Portugal, o Oceanário, Pavilhão Atlântico, Torre Vasco da Gama, Pavilhão do Conhecimento. Então ele vai visitar 5 locais. 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser começar na Torre Vasco da Gama, começa na Vasco da Gama e termina no Oceanário. Estes são fixos. Ou seja, estes já estão fora. Onde é que está? A Torre Vasco da Gama já está fora e o Oceanário também. Sobra o Atlântico, 1, o de Portugal, 2, e o de Conhecimento. E este pode visitá-lo das maneiras que quiser. Então pode visitar o de Portugal, por exemplo, o Atlântico e o Conhecimento. Ou podia, por exemplo, fazer A, B, C. Podia fazer uma troca entre eles. Então é simplesmente 3 fatorial, ou um arranjo 3 a 3, ou uma permutação de 3, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que será 6. Aqui a opção A. Vamos então ao próximo. De quantas maneiras distintas podem ficar sentados 4 rapazes e 5 raparigas num banco de 9 lugares, de tal modo que os rapazes fiquem todos juntos? Então, vamos ver. Os rapazes fiquem juntos. Eles no total são 4 rapazes e 5 raparigas. São 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os rapazes podem ficar aqui. Eles são 4 rapazes. Assim, masculino, masculino,
Este é o 1, o 2, 3, 4. Então são 4 rapazes. Ou eles podiam ficar aqui. Perdão. E assim sucessivamente. Eles podiam ir mudando de posição. Também posso fazer uma combinação, como um bloco. Mas podia fazer isto. Então eles podiam ficar assim. Masculino, 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 masculino e assim sucessivamente. Então eles podem acabar aqui, uma, ou acabar aqui, duas, três, quatro, cinco, seis. Há 6 hipóteses. 6 vezes, não é? Agora, a troca entre os rapazes. A troca entre o rapaz 1 e o rapaz 2 é diferente, faz diferença. Nota-se a diferença, então é um arranjo. Ou uma permutação. É a troca entre os rapazes, que é 4 fatorial. Vezes. Depois será a troca entre as raparigas, que são 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. Agora, vamos à máquina, fazer o 6 vezes 4 fatorial vezes o 5 fatorial. 17.280. Opção, então, B. Opção B. Vamos agora. Fica muito pouco espaço, espero que consigam perceber. Eu vou só apagar este bocadinho. Isto não ficar confuso. Também, se quiserem ver novamente, é só andarem com o vídeo para trás. Então diz assim: queremos colocar 6 bolas indistinguíveis em 4 caixas distintas, de forma a que cada caixa contenha pelo menos uma bola. De quantas maneiras diferentes podem as bolas ficar colocadas? Reparem, se vocês observarem, as opções é 4, 8, 10, 12. São muito poucas opções. Podiam fazer o esquema com as caixas, não é? Podiam fazer isto tudo, porque no máximo iriam ter 12 hipóteses. O esquema e não iria ser exageradamente grande. Mas, de qualquer das formas, vamos tentar simplificar um bocadinho. Então, tem uma caixa, 2 caixas, 3 e 4. Cada caixa vai ter uma bola. Isso é de certeza. Uma e uma. Então, havia 6 bolas, sobram 2. Agora, a única restrição é que cada uma tem pelo menos uma bola. Agora, temos o primeiro caso. O primeiro caso é distribuir as 2 bolas que faltam pelas caixas. Então, distribuir. Isto, atenção que não era preciso fazer isto assim. Podiam fazer o esquema, como disse, só há 4, 8, 10 ou 12 hipóteses. Isto não é muito difícil. Então, distribuir 2 bolas por 2 caixas. Então, distribuir 2 bolas por 2 caixas, há 4 caixas e vamos escolher 2. Não é? E o segundo caso é distribuir 2 bolas por uma caixa. Ou seja, este caso que eu estou a pôr aqui, que é o segundo caso, as outras 2 bolas ficavam aqui. Não é? Também poderia acontecer. O primeiro caso era, por exemplo, meter uma bola que falta uma aqui e uma aqui, por exemplo. Ou ir trocando. Mas elas não são azuis e tinham que ser iguais, não é? Porque elas são indistinguíveis. Então, isto é, há 4 caixas e vamos escolher uma delas. Agora é só fazer a conta, não é? Este aqui, então, este dá 4. Esta combinação vai dar 6. Some tudo, dá 10. Opção C. Vamos então agora à próxima. Então diz assim: de um baralho de cartas, selecionam 6 cartas do naipe de espadas. Então temos o as, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dispõem-se as cartas em fila em cima de uma mesa. Aqui não. Vamos ver a 1. A opção 1. Não tenho muito espaço, espero que consigam perceber isto. De modo que as 2 cartas do meio sejam o as e o rei. Então elas são 6 cartas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então as cartas do meio é o as e o rei. As e rei. Não é? Então, reparem, é só fazer um esquemazinho e depois começarem a fazer a vossa contagem.
neste caso temos o as e o rei, como pode ser o rei e o as. Então, 2, o 2 é a troca do rei com o as, vezes, e agora há mais 4 cartas, não é? Há mais 4 cartazinhas aqui, estas duas, mais estas duas, vezes 4 fatorial. Então fica 2 vezes 24, que é 48. Pronto. Aqui no 1. Ok? Vamos ver agora o 2. Isto ficou mesmo com pouco espaço, muito pouco espaço, espero que se consiga perceber. E diz assim, quantas disposições diferentes podem ser feitas de modo que o rei não fique ao lado da dama? Ou seja, eu vou 2, 3, 4, 5, 6. Então, o rei não fica ao lado da dama. Não queremos estes casos. O rei ao lado da dama. Então, o que é que eu faço? Faço tudo, porque assim fica complicado. Ou seja, não quero estes casos aqui. Então, faço 6 fatorial é a troca entre todos. Menos. Agora, faço os casos em que o rei fica ao lado da dama. Então, reparem. O rei ficar ao lado da dama, porque elas são o rei ao lado da dama, não é? Não é necessário ser aqui, por exemplo, posso começar então, podia ser assim, rei, dama, ou então podia ser assim, rei, dama, e assim sucessivamente. As posições que eu podia ficar é uma, o rei e a dama, não é? Como um bloco, uma, duas, três, quatro, cinco. Então é 5 vezes. Agora faço a troca entre as restantes cartas, 4 fatorial, vezes 2. Ok? Este 5 vezes 4 fatorial pode ser 5 fatorial. E vezes 2 porque é a troca do rei com a dama, pode ser dama-rei em vez de rei-dama. Por isso é vezes 2. Ao fazer esta conta toda, isto dá, ver aqui na máquina, 480. Ok? Vamos então agora ao exercício 8. Espero que isto, vou apagar só aqui algumas coisas para isto não ficar tão confuso. Devia ter aberto espaço. Devia ter aberto algum espaço, mas não tem importância, não é? Que podem andar para trás. Então, diz assim: no balcão de uma geladaria existe um recipiente com 10 compartimentos, 5 à frente e 5 atrás. Então, vamos ver aqui o 8 e o 1. Então, numa geladaria existem 5 compartimentos, 1, 2, 3, 4, 5 à frente e 5 compartimentos atrás. Em cada compartimento só é colocado um sabor. Nunca existem 2 compartimentos com o mesmo sabor, certo? Geladaria tem 7 sabores. 7. Os 7 sabores, como é que se pode colocar os 7 sabores no recipiente? Eles são diferentes, não é? Entre essa ordem. Estar aqui morango e aqui ananás é diferente de estar ananás e morango, não é? Nota-se a diferença. Por isso tem que ser um arranjo. Então, sabemos que é um arranjo, porque entre essa ordem. Agora, quantos lugares é que há? Há 10. Quantos sabores é que há? 7. Então é um arranjo 10, 7 a 7. Faz-se isto na máquina. Então é aqui 604.800. Aqui neste caso o 1. Ok? Vamos agora ao 2. Ao 2 diz assim: de quantas maneiras distintas se podem colocar os 7 sabores no recipiente de tal forma que os 5 de fruta preencham a fila da frente? Então, os 5 de fruta, então é o morango, ananás, pêssego, manga e framboesa. E posso fazer a troca, este para distinguir, posso fazer a troca entre eles, não é? Então será 5 fatorial, ou uma permutação de 5, que é a troca entre eles todos, eles não vão sair dali. Depois ficam 5 lugares e vamos ver quantos sabores é que sobraram. Eu já usei 5, eles só têm 7. Então faltam-me 2. Então 5 fatorial vezes um arranjo de 5. 2 a 2.
Fica então 5 fatorial. 5 fatorial vezes, o arranjo é 5 vezes 4. Também isto faz logo na máquina, não é? 2400. Ok? Vamos então agora ao exercício 9. Este aqui posso aqui fazer mais um espacinho, bem, mas temos aqui espaço. Diz assim, a Joana comprou 10 discos, todos diferentes, sendo 3 deles de música clássica. Então, 3 são de música clássica e os restantes de jazz. Então, 7 são de jazz, J. Diz assim, cada irmão fica com o mesmo número de discos. Então, ele vai oferecer os 10 discos aos seus 2 irmãos. Então, cada irmão fica com 5 discos. Cada um. O Ricardo fica exatamente com 2 discos de música clássica. Então, se o Ricardo fica com 2 discos de música clássica e eles eram 3, então dos 3 ele fica com 2, não é? De música clássica, bem, ele já tem 2, não é? Ele vai ficar com 5. Dos outros 7, ele fica com 3, não é? Porque ele precisa de ficar com 5. 2 mais 3 é 5. Este é o Ricardo. Como é que se chama? O Paulo. Agora o Paulo, como o Ricardo ficou com 2 de música clássica e só havia 3, é de 1, ele fica com 1. Dos de jazz, como o Ricardo dos 7 ficou com 3, então sobraram 4. Dos 4, ele fica com os 4. Vamos ver as opções. Não há, não é? Mas, no entanto, estes dois aqui, cada um deles dá 1, não é? Fica 1 vezes 1, é como se não houvesse nada. Então eles ficam combinação de 3, 2 a 2 vezes combinação de 7, 3 a 3. E temos a nossa opção A. Um dos truques que costuma haver é pôr algum número em vez da combinação e depois pode fazer alguma confusão. Vamos então agora ao exercício 10. Ainda que eles são de exames antigos, mas são pertinentes, são exercícios importantes para praticar um pouco. A combinatória das probabilidades não foi muito complicada no último exame. Pode ser que este ano também, nesta fase também não. Então vamos lá ver. Pretende-se dispor numa prateleira, uma estante, 6 livros, dos quais são de astronomia. Então, 6 livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então de astronomia. De quantas maneiras diferentes o podemos fazer de tal forma que os 2 primeiros livros, do lado esquerdo, sejam os da astronomia. Então aqui é a astronomia 1 e a astronomia 2. Mas eles podem trocar, não é? Não era preciso, fazia só vezes 2, mas agora como tenho um bocadinho mais de espaço, também podia ser assim e assim, não é? Então fica 2 vezes a troca entre os que faltam, porque eram 6 livros, já tenho 2, não é? 6 menos 2 dá 4. Então é um arranjo de 4 a 4 ou 4 fatorial. 2 vezes 4. Isto foi a ficha dos 4 fatorial, não é? Já vimos que o 4 fatorial é 24, 2 vezes 24 dá 48. Espero que esta ficha tenha sido útil, não é que seja assim muito complicada, mas sempre dá para fazer uma pequena revisão sobre esta matéria que é muito importante e que por vezes faz alguma confusão e de facto convém começar inicialmente com exercícios mais simples para partir para os mais complicados. Se gostarem do vídeo, coloquem gosto e até ao próximo vídeo, que estejam atentos ao canal, que entretanto vão sair mais vídeos de preparação para o exame.